Já estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite. Estava conversando aqui com o padre Rafael André no intervalo, que o tempo está voando, né? A gente está falando de coisa interessante, que é a vida de São Bento. Nem parece que a gente já está no último bloco. Pois bem, vamos correr para dar tempo de falar o máximo de coisa possível. Faz o seguinte, liga para a gente rapidinho, que daí dá tempo da gente colocar o seu nome para o sorteio daqui a pouco de 3 livros do padre Rafael André. Um deles de São Bento e outros 2 livros que nós já comentamos aqui durante o programa, tá certo? Daqui a pouquinho nós vamos sortear esses 3 livros para você. Padre, vamos terminar a história da medalha então. A gente interrompeu por um intervalo, mas o senhor estava explicando então do que estava desenhado ali, que parece que tem um corvo. Aí eu aproveitei para perguntar, porque a gente ouve falar que existe uma história que, certa ocasião, foi oferecido para São Bento um cálice de vinho, mas esse cálice parece que estava com algum problema. Queria que o senhor explicasse para a gente qual relação tem isso com o corvo. Eu acho lindo, né? Veja, nós voltamos um pouco àquilo que nós já falamos. São Bento, ele organizou a vida religiosa, ele colocou ordem na casa, né? Escreveu uma regra. Então, as comunidades religiosas que já existentes naquela época começaram -se a chegar a São Bento e pedir que ele fosse até mesmo morar nessas comunidades para colocar uma certa ordem, uma certa regra, para que eles pudessem vivenciar também esse novo jeito de ser. Ora, diz a história que uma das comunidades que ele visitou, que estava super fragmentada, era qualquer coisa menos uma vida religiosa, ou consagrados, monges. E São Bento, ele coloca tudo no seu devido compasso, né? São Bento organiza aquela vida monástica. Porém, os monges não ficam satisfeitos, porque eles não queriam mudança. E eles oferecem, primeiro faz um banquete para São Bento e oferece uma cesta de pães, né, suculentos. E São Bento, quando dá a bênção, né, a bênção ali do abade, quando ele termina a oração, vem um corvo, pega o pão que está envenenado e vai embora. E São Bento fica surpreso, né? Nossa, o que estão me oferecendo aqui? Então, isso é a primeira visão que nós temos da bênção de São Bento. Uma segunda vez, eles não satisfeitos, né? Porque São Bento estava colocando de fato ordem no pedaço, eles colocam veneno dentro do cálice de vinho e oferece a São Bento, né? Dentro de uma solenidade. E na hora que São Bento ele vai dar a bênção, mais uma vez, a taça ela é quebrada. Ou seja, por isso que na oração ele diz, bebe tu mesmo do teu veneno. E eu sempre falo isso para as pessoas. Às vezes, hoje você não está recebendo um pão envenenado, espero que não, uma taça com veneno, né? Mas às vezes você recebe o veneno da fofoca, da mentira, da indiferença, da inveja, até os antigos dizem do olho gordo, e aí, etc. Ou seja, quando você se reveste de Deus, se reveste da oração, pede que a cruz sagrada seja ali sua proteção e que o inimigo beba seu próprio veneno, ora, você está revestido com um grande escudo espiritual, um grande campo de força para exorcizar o mal. Então é por isso que na imagem que a gente viu agora há pouco da medalha de São Bento, a gente vai voltar, essa imagem está aí, então o corvo acabou ficando na tradição e está ali ao lado da imagem de São Bento. É interessante que quando as pessoas chegam lá na minha paróquia, né, tem a imagem de São Bento muito bonita, e tem lá nos pés de São Bento, tem um corvozinho com um pão no bico, né? As pessoas dizem, nossa padre, o que é esse urubu que está fazendo aqui nos pés de São Bento, né? Então, às vezes a gente tem que olhar que nada, não é um símbolo está dentro no campo religioso, é por acaso, né? Sempre está dizendo algo, contando uma história. Ô padre, a pergunta de um dos nossos telespectadores aqui, o João Marcos Fernandes, que eu acho que deve ser curiosidade de outras pessoas também que estão assistindo a gente nesse momento. Ele pergunta o seguinte, o fato da gente possuir a medalha de São Bento, ela por si só já basta para o exorcismo? A medalha sozinha tem o poder de exorcizar os demônios? Veja, nós não podemos transformar a medalha de São Bento num amuleto, né? Ou seja, eu vou usar um X amuleto, não vou entrar aqui em questão dos amuletos, mas eu vou usar um amuleto para me dar sorte, para atrair dinheiro, para isso, aquilo outro, de maneira alguma. Eu porto um sacramental, a medalha de São Bento, a cruz, mas sempre nessa dimensão. Eu sei o que é e, claro, se eu sei o que é, eu tenho essa devida devoção. Eu vou rezar a oração de São Bento, eu faço o sinal da cruz, eu peço à Virgem Maria que vá à minha frente,
Porque a gente não pode transformar um sacramental, algo que é santo, algo que é precioso, em um amuleto. Claro, como eu falava, eu oriento as pessoas, né? Às vezes na casa a gente pega a medalhinha de São Bento, gruda lá na porta de entrada. Todos os dias você não vai ser como, sei lá, um judeu ficar batendo na porta, rezando lá. A medalha está ali. Você tem a consciência que aquela medalha é o seu campo de força, é seu escudo de proteção para a sua casa. Mas a medalha, ela está ali para lembrar que você tem que rezar, para lembrar que você precisa ser de Deus, que a cruz de Deus, de Jesus, tem que ser seu guia, né, sempre. Legal. No decorrer dos séculos, os beneditinos tiveram uma importância gigante para, vamos dizer assim, para moldar a cultura ocidental, né? Especialmente na Europa, mas vale para o mundo todo. E muitas coisas a gente tem como herança dos beneditinos, né? Eles estão presentes direto na cultura, na influência direta na cultura, na culinária, na liturgia, né? Diretamente até em algumas questões próprias da vida beneditina, né? Toda a igreja, por exemplo, tem o costume da oração do ofício das horas, né? Da liturgia das horas. Mas no caso dos beneditinos tem até uma específica, de tão forte que foi essa influência. É por aí mesmo, padre? E com certeza. Quando nós estamos falando de uma tradição milenar, né, tem mais de 1000 anos, tem 1600 anos, veja, é um patrimônio histórico, é um patrimônio que você não tem palavras para mensurar a riqueza que é esse patrimônio. Como você mencionou, na culinária, na arte, na educação, na cultura, né? Você vê esses polos dos mosteiros, principalmente no Mosteiro de São Bento, que eu tenho acesso ali de São Paulo. Você tem lá cursos de línguas, você tem a faculdade, você tem a culinária, né, que é riquíssima, a música, a arte sacra, né? Você entra num mosteiro, é um museu, é algo que você diz, meu Deus, como foi que alguém moldou essa coluna, essa imagem, isso, aquilo, outro, né? Então, uma riqueza extraordinária, e isso desde os primórdios. Veja, desde o início dos mosteiros, as pessoas iam até o mosteiro para aprender, para terem educação, para experimentarem quantos inventos que nós temos na sociedade que surge também da vida monástica, né? Acho que é uma riqueza incomparável.